Bom, pessoal, temos então aqui um exemplo que seria um elevador de caixas. E vou aqui ler o enunciado para que a gente consiga desenvolver o processo de análise de funcionamento e determinar, claro, a sequência, um método e depois resolver isso com o software adequado para simular o circuito. Então vamos lá. No sistema a seguir, uma caixa deve passar de uma esteira para outra em nível mais alto. Isso pode ser conseguido facilmente fazendo o cilindro A avançar e suspender a plataforma na qual está a caixa. Esta, ao chegar no nível de outra esteira, através de uma chave de fim de curso, elétrica, pneumática, etc., faz o cilindro B avançar, empurrando assim a caixa para a esquerda, até que esta fique sobre a esteira. Também através de uma chave fim de curso e acionado simultaneamente os retornos do cilindro A e B, e ambos voltam na posição de origem, completando assim o ciclo de trabalho. Então perceba que esse exemplo aqui, ele está pedindo para fazer o quê? Eu tenho aqui uma caixa que está se movimentando do lado esquerdo, para o lado esquerdo na esteira A. Quando ela chega sobre o cilindro A, é acionado por um fim de curso, que pode ser mecânico, elétrico, pneumático ou indutivo. Esse cilindro ele gera o trabalho de levantar a plataforma até a altura da segunda esteira. Nesse momento também é acionado um fim de curso e o cilindro B atua fazendo com que a caixa fique sobre a esteira e transporte a caixa agora no sentido da direita. Só que fala aqui no enunciado que o cilindro A e B precisam retornar no mesmo instante, ou seja, o movimento tem que ser simultâneo. Então, primeiro, vamos analisar. O cilindro A ele avança. Depois o cilindro B também avança. O cilindro A recua e o cilindro B recua. Fazendo aquela divisão, como a gente já viu, né? A gente percebe que essa é uma sequência direta, com dois atuadores, não tem muita complexidade, mas no enunciado diz que eles precisam recuar no mesmo instante. E perceba que na aula passada foi dito que os parentes representam o movimento simultâneo dos atuadores. Então, eu tenho aqui o avanço independente, A e B. Depois eu tenho o recuo simultâneo. Ok? Então, nesse caso, como a gente já usou a metodologia na aula passada, a gente percebe aqui que do lado direito, do lado esquerdo, a gente tem AB e do lado direito, AB também. Então, caracteriza uma sequência direta. E essa sequência direta pode ser utilizado o método intuitivo. Não vai ter muita complexidade. Ok? Então, vamos implementar esse exemplo no software de simulação para que a gente consiga compreender como executar tanto a parte pneumática quanto a parte elétrica desse exemplo. Vamos lá. Bom, alunos, então vamos dar início aqui, fazendo a resolução do exemplo descrito anteriormente. Então, eu preciso aqui fazer a resolução do problema que foi do elevador de caixas, certo? Está aqui a imagem, onde eu tenho dois atuadores A e B. E eu tenho um retorno simultâneo de ambos os atuadores. A válvula a ser utilizada é uma válvula 512 via duplo solenoide, ou seja, mais comumente chamada como válvula memória. E no segundo exemplo eu vou utilizar a válvula com retorno por módulo. Então vamos lá executar o nosso trabalho. Então tem aqui o compressor, válvula direcional, o cilindro de duplação, um botão pulsante, normalmente aberto, contato auxiliar, normalmente aberto, um fim de curso, normalmente aberto, e o solenoide da válvula. Então vamos lá. Vou aqui montar o esquema pneumático. Vou aplicar agora aqui os escapes.
Vou utilizar aqui agora o compressor. Vou configurar a válvula. Então, a válvula ela vai ter um acionamento elétrico por solenoide, ambos os lados, é duplo acionamento. Ok? Então, dá para a gente ter uma prévia aqui de como a válvula vai se comportar. Ok? E agora eu vou fazer a configuração dos solenoides. Pessoal, eu quero falar para vocês que a metodologia utilizada por mim facilita um bocado no entendimento. Por quê? Porque na literatura a gente percebe que os botões, fim de cursos, eles têm uma nomenclatura que é utilizada S1, S2 como sensor e os solenoides eles são representados pela letra Y. Então, eu uso a metodologia da seguinte forma: eu vou nomear os solenoides e os elementos de fim de curso de forma que a gente consiga entender o que está acontecendo no circuito, né? O que cada elemento vai efetuar naquele momento. Então, essa atuação da válvula vai fazer o quê? Vai fazer o cilindro avançar, vai fazer o atuador avançar. Então, nesse caso, eu coloco sempre esse solenoide com a ação que ele vai fazer, que seria o A avançando, A mais. Da mesma forma, eu coloco aqui nesse outro solenoide que ele vai fazer a ação de recuar o atuador. Nesse caso, eu coloco o A menos. Vou selecionar todo o conjunto, dá Ctrl C e Ctrl V, porque na verdade aqui eu vou ter dois atuadores, A e B. Vou renomear esse agora para B+, e agora aqui para B-. Esse primeiro cilindro aqui vai ser o cilindro A. Então, eu vou colocar aqui cilindro A. E aqui vai ser o cilindro B. Cilindro B. Vou precisar dos elementos que vão fazer aqui a comutação da válvula lá no esquema elétrico. Então, eu tenho aqui uma fonte de 24 volts, vou montar aqui todo o esquema elétrico, mas eu preciso ainda configurar os fins de cursos em cada um dos atuadores, certo? Então, eu tenho aqui o cilindro A. O cilindro A ele vai avançar no momento em que eu apertar o botão. Então, ele já vai fazer o avanço correspondente. Quando ele chegar na posição expandido, quando ele avançar todo o seu curso, ele vai acionar um fim de curso. E esse fim de curso ele vai fazer o quê? Vai fazer o B avançar. Então, eu preciso aqui configurar o fim de curso. E vou fazer também, vou criar também uma metodologia para que fique mais fácil de compreender também as ações do circuito. Ou seja, eu vou usar a sigla FC para fim de curso e o que realmente aquele fim de curso vai fazer. Então, o que o fim de curso vai fazer? Ele vai fazer o cilindro B avançar. Então, eu estou dizendo que o fim de curso está posicionado no momento em que o cilindro A estiver expandido, ele vai fazer o quê? Ele vai avançar o cilindro B. Como esse cilindro ele tem um curso que vai de 0 a 100, então eu tenho que colocar esse valor aqui, o 100, que seria o início e o final seria 100. Depois eu explico para vocês o porquê do início e final. Mas nesse momento temos que colocar os dois valores iguais. Ok. Então aqui eu tenho uma régua agora que identifique que tem um fim de curso no ponto onde o cilindro A está expandido. Quando esse cilindro avançar, ele precisa avançar o cilindro B. Ok? Então, na sequência, o cilindro A avança. Quando o cilindro A avançar, ele avança o cilindro B. Então, o cilindro B avança, acionando o solenoide. Quando o cilindro B avançar, o que vai acontecer? Ele vai recuar. Ele precisa recuar B e A. Então, eu vou colocar aqui também no final, fim de curso. Vou usar aqui o parêntese.
A menos B menos. Ou seja, eu estou dizendo que esse fim de curso aqui vai ser responsável por recuar A e recuar B simultaneamente. E ele vai estar localizado onde? Também no final do curso do cilindro, ou seja, na posição 100. Ok. Então, perceba que eu tenho aqui agora na régua o fim de curso A menos B menos. Então, vou agora fazer a montagem do esquema elétrico. Eu vou utilizar aqui um botão. Ok? E vou usar aqui um solenoide. Esse solenoide está representando o solenoide da válvula. Então, esse solenoide, qual é a ação que ele vai fazer? Qual seria a ação que ele vai fazer? Ele vai avançar o cilindro A, ou seja, vai ser A+. Perceba que a tag aqui está fazendo referência à mesma tag que se encontra aqui na válvula. Então, tem que ser igual, senão não vai acontecer de forma correta a simulação. Então, eu tenho aqui o A+, e o A+ também na tag. Ok? Vou agora só copiar esse solenoide, okay? E vou renomear ele para B+. Quem vai fazer a atuação do solenoide B+? O fim de curso B+, que se encontra no cilindro A. Então, aí eu preciso agora de um fim de curso, normalmente aberto. Ok? Vou ligar ele aqui. Esse fim de curso, ele tem que ter também a mesma tag que eu especifiquei aqui. Então, vai ser o fim de curso B avança, ou seja, B+. Ok? Eu tenho aqui o fim de curso que vai fazer o cilindro B avançar. Lembrando, pessoal, que essas válvulas aqui são do tipo memória. Ou seja, no momento que eu acionar, ela permanece na posição esperando o pulso para que aconteça o recuo. Ok? Então, agora aqui eu vou utilizar os mesmos solenoides. Vou copiar. Só que agora eu preciso renomear para que ele faça a função de recuo. Então, vai ser agora o cilindro A menos, solenoide B menos. Então, agora eu preciso fazer com que o cilindro B e o cilindro A recuem de forma simultânea. E quem vai fazer isso? O fim de curso A menos B menos. Então, eu vou utilizar esse cara aqui. Okay? E eu vou dizer que esse cara aqui vai ser o fim de curso de rolete, fim de curso A menos B menos. A tag tem que ser igual. E como eles vão voltar de forma simultânea, então eu vou simplesmente ligar esse ponto aqui do meu esquema elétrico. Ok? E vou fazer agora aqui a simulação. Antes de fazer a simulação, eu vou reduzir o tempo para que a gente consiga ver de forma bem criteriosa o movimento dos cilindros. Vou clicar aqui em simular e vou dar início aqui no botão para acionar o cilindro A. Ok? Então percebam que os dois cilindros recuaram simultaneamente. Tenho aqui, pessoal, uma representação funcional do exercício 1 do elevador de caixas. Perceba a disposição correta dos atuadores, a fixação e o posicionamento dos fins de curso e a forma correta de acionamento dos solenoides.